Comissão de Turismo discute cronograma de obras de acesso ao novo aeroporto da capital. Lançada no estado, a terceira etapa do programa Reviver, voltado à recuperação de dependentes químicos. Deputados aprovam projeto que facilita a contratação de professores ACTs. E ainda a apresentação da proposta de emenda constitucional que aumenta o repasse de recursos para a área da saúde. Agora, no Notícias da Semana. Parlamentares da Comissão de Turismo e Meio Ambiente realizaram uma audiência pública esta semana para discutir o cronograma das obras de acesso ao novo terminal de passageiros do aeroporto Hercílio Luz, aqui em Florianópolis. O impasse está num dos lotes, como conta o repórter Tiago Toscani. Na metade do ano passado, as obras de acesso ao aeroporto Hercílio Luz foram divididas em 4 lotes, depois que o Estado rescindiu o contrato com a empresa que executaria o projeto. De lá para cá, pelo menos 3 lotes, segundo o diretor de planejamento do DEINFRA, estão em andamento e completamente dentro do prazo. O primeiro lote, que corresponde ali da interseção da 405 até o viaduto dos Carianos, né? Ele já está iniciado, as obras estão na fase de terraplanagem, as obras de artes, passagem de fauna. Esse aí está num prazo correto dentro do cronograma. Depois nós temos o viaduto da Ressacada, né, que é uma passagem que tem bem na frente do estado da Ressacada, que também já está em andamento e já está também dentro do cronograma previsto. Aí nós pulamos depois para o trecho que segue da 405, que dá acesso à Tapera e que leva até o novo terminal, também já iniciado, um pouco mais atrasado em relação ao primeiro lote, pois ele começou depois, mas também dentro do cronograma previsto. O problema é com apenas um dos lotes, chamado de intermediário. Ele envolve obras complementares num trecho de pouco mais de 1 quilômetro que vai do viaduto do bairro Carianos até o acesso à SC 405. Esse lote ainda nem começou a ser feito porque depende de licenciamento ambiental. A comunidade se manifestou, fez algumas solicitações às autoridades, né? Própria o ICMBio, para que fosse feito um reestudo para fazer uma outra proposta de alternativa de traçado. O DEINFRA estudou essa proposta, voltamos a apresentar a nossa ideia inicial. No entanto, o ICMBio entende que aquela nossa proposta ela é muito agressiva e vai muito para cima da área de restinga, a área de preservação permanente. Então foi estudado um traçado alternativo entre a ideia do Ministério Público e a nossa primeira. Para o deputado estadual do PMDB, Jean Loureiro, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o assunto é delicado e foi isso que motivou a audiência pública. A preocupação do parlamentar é com o processo de concessão do aeroporto a um ente privado, que já estaria em tramitação e que, para ter sucesso, depende da finalização da obra de acesso. Recentemente nós tivemos no Ministério da Aviação Civil, que nos deu as explicações referentes à concessão e o leilão que será realizado no início do segundo semestre. E lá o ministro deixou muito claro que as obras de acesso são fundamentais para atrair investidores a participar do leilão. Nós sabemos que um dos lotes tem uma divergência ambiental e o nosso papel é sair daqui com uma posição firme do cronograma do governo do estado e das licenças para que essa obra possa ser executada e possamos cobrar, depois da concessionária que vencer o leilão, a execução das obras do aeroporto. Já na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputados definiram a criação de um grupo que vai elaborar o Estatuto Catarinense da Pessoa com Deficiência. A missão do colegiado é fazer com que o documento seja uma realidade aqui em Santa Catarina. O Estatuto vai contribuir e muito para o respeito aos direitos da pessoa com deficiência. O grupo que vai criar as normas e diretrizes do documento é formado pelo Ministério Público, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, OAB, Secretaria de Estado da Educação, Fundação Catarinense de Educação Especial, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Juntos, os representantes de cada órgão vão discutir tudo o que deve constar no Estatuto Catarinense. Nós estamos começando uma discussão que vai reunir todos os dispositivos legais que nós já temos em vigor em Santa Catarina, em vigência no nosso estado, levando como parâmetro
a legislação nacional e também abrindo uma discussão para a inserção de novos direitos. Acho que, ao final, esse documento bem elaborado vai facilitar o acesso dessas pessoas a esses dispositivos todos e vai, por conta disso, ajudar na garantia dos direitos dessas pessoas em todo o nosso estado. O grupo terá autonomia total para elaborar o Estatuto Catarinense da Pessoa com Deficiência. Já existe uma legislação nacional, mas as diretrizes estaduais vão proporcionar mais acesso à informação e possibilitar a definição de políticas públicas adequadas à realidade de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina nós temos já alguma legislação esparsa, que já avançou em relação à Lei Brasileira da Inclusão. Então, a formação desse grupo de trabalho é extremamente importante para, reunindo os órgãos e as entidades que atuam efetivamente na ponta, na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, possa se discutir tanto com a manutenção dos dispositivos estaduais, que são mais benéficos do que a Lei Brasileira da Inclusão, quanto também na questão de avançar em alguns pontos que não foram abrangidos pela lei federal. Além da instalação do grupo de trabalho que vai elaborar o estatuto, os deputados discutiram sobre um projeto de lei do deputado estadual Rodrigo Minotto, do PDT. A matéria obriga agências bancárias a disponibilizar banheiros, bebedouros e caixas eletrônicos adaptados. O texto prevê advertência e multa em caso de descumprimento. Se o projeto for aprovado, as agências bancárias terão 180 dias para realizar as mudanças. Se tem uma atividade nesse país que é uma atividade sem risco, são os bancos. Portanto, eles têm que devolver o mínimo de condição à população. E me parece que a população que precisa de um atendimento diferenciado, hoje ela não está sendo atendida adequadamente. Então, é louvável o projeto e nós vamos, inclusive, fiscalizar para que, de fato, não haja subterfúgios para que essa lei não seja aplicada. Outra ação que mobiliza os parlamentares é a terceira etapa do programa Reviver, lançada nesta semana aqui no Legislativo. A iniciativa promove o repasse de recursos a comunidades terapêuticas que atuam no tratamento de dependentes químicos. O lançamento marcou mais um momento importante na luta contra a dependência química. O terceiro ano do programa Reviver renova as esperanças de quem quer sair do mundo das drogas. Novamente, o governo do estado vai garantir o repasse de cerca de 10 milhões de reais a comunidades terapêuticas credenciadas. Uma praga da humanidade, o vício e o tráfico de drogas. E sobra o quê? Sobra um grande contingente de pessoas que tem que ser abrigado, que tem que ser tratado com o maior respeito pela sociedade. E Santa Catarina sai à frente, instituindo esse programa Reviver, justamente no sentido da recuperação da pessoa. Para Marcos May, presidente do Centro de Recuperação Nova Esperança, presente em 5 cidades catarinenses, a nova fase do programa é muito importante para os acolhidos, mas também para as famílias, que acreditam na recuperação. É um programa que contemplou especialmente as famílias que nos procuram, né? Muitas famílias que nos procuram, elas não têm condições de manter a pessoa dentro do centro de recuperação e nós, por outro lado, temos os nossos custos. Então, para a história do Serene e, digamos assim, para todas as comunidades terapêuticas em Santa Catarina, o programa Reviver contemplou, em primeiro lugar, o alívio do sofrimento dessas famílias. No ano passado, 7.000 dependentes químicos fizeram tratamento em 82 comunidades terapêuticas do estado. O governo de Santa Catarina paga R$1.000 por acolhido às comunidades e a recuperação integral é gratuita. A finalidade maior desse programa é estar junto com esse cidadão fragilizado e dessa maneira recuperá-lo. Sem dúvida, fazê-lo pela terceira vez, pelo terceiro ano sucessivo, se faz exatamente pelo fato dele ter sido exitoso nos 2 anos anteriores. A terceira etapa do programa Reviver foi lançada com uma novidade. Nas comunidades terapêuticas, os acolhidos são identificados pelo CPF, mas a partir do mês de julho, isso acontecerá pela identificação biométrica, através do registro digital. Foi mais um avanço do programa para este ano, que vai trazer segurança e transparência com o uso da tecnologia. O Reviver existe desde 2013 e foi desenvolvido pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa e incorporado pelo governo estadual.
Para o presidente da comissão, deputado Ismael dos Santos, do PSD, a iniciativa é excelente por atuar diretamente na recuperação dos acolhidos e no combate às drogas. Eu diria que nós avançamos bastante. O dado mais precioso desse projeto foi 2015, com 7.000 acolhidos. O treinamento, a capacitação dos nossos técnicos, monitores, psicólogos, assistentes sociais, mas principalmente, e esse é o grande desafio, na perspectiva de alargar, dilatar a permanência dos acolhidos nas comunidades terapêuticas. Este é o maior de todos os desafios. E veja ainda hoje a discussão do calendário preliminar das audiências públicas do orçamento regionalizado. Depois do intervalo, aqui no Notícias da Semana. Deputados da Comissão de Finanças e Tributação discutiram nesta semana como serão as audiências públicas do orçamento regionalizado deste ano. A apresentação do cronograma inicial dos debates reacendeu a necessidade de regulamentar o chamado orçamento impositivo. De acordo com o presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, do PSDB, as audiências do orçamento regionalizado existem há 16 anos. Há 3, uma emenda à Constituição no Estado instituiu o orçamento impositivo, projeto que necessita de regulamentação do governo do Estado. Esta Casa aprovou por unanimidade esta emenda constitucional e hoje está inserida na nossa Constituição por intermédio dos artigos 120A e 120B, mas ela não é auto-aplicável. Razão pela qual precisa sua regulamentação. E a sua regulamentação tem que ser por iniciativa da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. O relator do projeto de lei complementar, que tornam impositivas as ações determinadas nas audiências, deputado José Milton Schaeffer, do PP, destaca a importância do projeto e defende a aplicação das novas regras ainda em 2016. Acho que é o projeto mais importante esse ano nesta casa, porque ele vai de encontro àquilo que as ruas estão pedindo, a participação popular na aplicação dos recursos públicos. Claro que em uma pequena parcela ainda, com muito critério, mas nós vamos dar um passo grande hoje à Assembleia Legislativa no sentido de permitir com que cada região do Estado possa ter direito a aplicar um percentual do orçamento através da Assembleia Legislativa, e esse projeto tem esse grande objetivo. Por isso eu também estou feliz aí pela indicação, pelo convite para relatar esse projeto. É um prazo curto, mas nós vamos contar com todo o trabalho de assessoria do nosso gabinete, também da Comissão de Orçamento da Assembleia, para poder fazer o melhor possível por Santa Catarina e pelos catarinenses. Também na reunião, os deputados receberam para análise o calendário com as datas. As reuniões devem iniciar no dia 25 de junho e vão até o dia 25 de julho, em 36 cidades. A semana que passou também foi marcada pelas atividades do Fórum Catarinense do Agronegócio, criado no ano passado. Na primeira reunião do ano, o colegiado discutiu a crise do setor no estado. A reunião, realizada no plenarinho, contou com a participação de parlamentares, representantes do governo do estado e de várias lideranças do agronegócio em Santa Catarina. No ano passado, quando o Fórum Catarinense do Agronegócio foi criado, o presidente do colegiado, deputado Natalino Lázari, do PR, formou grupos temáticos com o objetivo de fazer um diagnóstico do setor aqui no estado. O deputado José Milton Schaeffer, do Partido Progressista, ficou responsável pelo cooperativismo. Durante a reunião, o parlamentar lembrou que no final do ano passado conseguiu a aprovação de uma lei de autoria dele que permite a criação de políticas públicas para o setor. A partir deste primeiro passo, há uma série de projetos para 2016. Políticas públicas para os diferentes segmentos, aumentar o setor de armazenagem no ramo agropecuário, se criar um programa estadual também de incentivo às pequenas cooperativas de agricultura familiar para que elas possam crescer e ajudar na comercialização e na organização deste segmento. O problema que mais preocupa o setor do agronegócio atualmente é a crise na suinocultura, provocada pelo alto custo do milho utilizado como ração. O estado consome 6 milhões de toneladas do produto por ano e produz a metade disso.
O restante, os criadores de suínos têm que comprar na região centro-oeste e arcar com o frete, que encarece ainda mais a produção. Sem contar que o alto valor do dólar em relação ao real vem incentivando as exportações de milho, aumentando ainda mais o preço do produto. A saca, que no ano passado custava R$ 36, hoje não sai por menos de 50. O deputado César Valduga, do PCdoB, é o responsável pela Comissão da Produção Vegetal e expôs o problema. Uma das grandes preocupações é buscar resolutividades, enfim, buscar entendimento junto ao governo do estado através de incentivo fiscal ou através aí de mais assistência técnica ou troca-troca, reativar os programas do governo do estado de Santa Catarina para que possamos, enfim, amenizar essa crise que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. O secretário adjunto da Agricultura em Santa Catarina, Ayrton Spies, participou da reunião e falou do planejamento do governo do estado para buscar uma solução para a crise. Nós vamos trabalhar em 3 linhas, né? Uma de impacto mais imediato é viabilizar o transporte de milho por ferrovia até uma estação de transbordo em Lages. Portanto, o milho poderá vir do Mato Grosso do Sul, Goiás, até Santa Catarina com custo mais baixo, o que pode reduzir em até 6, há uma estimativa até R$ 8,00 o custo do saco de milho. E na outra vertente nós vamos trabalhar muito na questão do aumento da produção. A reunião serviu para expor este e outros gargalos do agronegócio catarinense e oferecer condições para o crescimento do setor. A partir de agora, o Fórum Catarinense do Agronegócio pretende atuar junto ao Poder Executivo para promover a competitividade e o desenvolvimento. O procedimento será a formulação de uma moção que nós vamos fazer passar pelo plenário desta casa, espero com a aprovação dos senhores parlamentares, no sentido de que seja encaminhada ao governo do estado e ao governo federal, para que a gente possa fazer, influenciar o governo a olhar com muita atenção esse setor importante da economia de Santa Catarina, que é o agronegócio, que é a produção da nossa agricultura. A crise da suinocultura também foi tema de pronunciamentos em plenário. O destaque ficou por conta da apresentação de um projeto que pretende aliviar a carga de impostos sobre os produtores. Os produtores de suínos de todo o sul do país vêm afirmando que se nenhuma medida emergencial for adotada, a suinocultura poderá encerrar as atividades dentro de 40 dias. Os suinocultores sofrem com o alto custo de produção, que está acima de R$ 4,00 o quilo do suíno vivo. Ao mesmo tempo, eles ganham no máximo R$ 3,20 na hora da venda e a tendência é de baixa para os próximos dias. Os produtores reclamam do alto custo dos insumos. O preço da saca de milho ultrapassa os R$ 50,00. No final do ano passado, era de R$ 36,90. De acordo com eles, o prejuízo na produção de um animal de 100 quilos fica entre R$ 90 e R$ 100. Na Assembleia Legislativa, os deputados se mobilizam para tentar encontrar uma solução definitiva para esta crise. Na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, a Comissão da Agricultura realiza, em conjunto com a Frente Parlamentar da Suinocultura e a Frente Parlamentar do Agronegócio, uma audiência pública com o objetivo de debater quais são as medidas necessárias para que os suinocultores mantenham a atividade no estado. Durante a sessão, o deputado Natalino Lázari, do PR, presidente da Comissão da Agricultura, informou que o debate vai ser realizado no plenário com a participação de produtores, lideranças políticas, representantes de entidades e empresas ligadas ao agronegócio. A solicitação para a realização da audiência foi da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos. O deputado Natalino Lázari lembrou que o governo do estado já tomou algumas medidas que deverão ajudar a aplacar a crise no setor. Primeiro,
o governador autorizou, e foi um pedido das bases da agricultura e nosso desta casa também, ele diminuiu a alíquota do ICMS de 12% para 6% na venda de suínos para outros estados. Foi um alento, foi um alívio. Segundo, o governador determinou estudos para transportar milho do centro-oeste do país para Santa Catarina até Lages via férrea, o que vai baratear o custo do milho e ajudaria a minimizar a crise, evidentemente, dos suínos, porque a alimentação básica dos animais é o milho. O deputado Neodi Sareta, do Partido dos Trabalhadores, também se pronunciou sobre o tema durante a sessão. Ele encaminhou ao governo do estado uma indicação pedindo que o executivo envie ao parlamento um projeto de lei que isente os produtores de suínos, aves e bovinos de leite do ICMS cobrado na energia elétrica. Estendido não só dos suinocultores, mas dos avicultores e também daqueles que têm o gado de leite, que poderia diminuir o custo de produção. Além disso, esforços no sentido de viabilizar a chegada de milho em Santa Catarina a preço reduzido, subsidiado, para diminuir os custos de produção e poder fazer com que os suinocultores possam continuar produzindo, já que é tão importante a produção de alimentos para Santa Catarina e para o Brasil. E a mobilização dos parlamentares catarinenses a favor dos suinocultores também virou pauta nas redes sociais. O assunto é um dos temas do Papo Reto desta semana. Oi, eu sou o Lucas. E eu sou a Monique. E esse é o Papo Reto. Os suinocultores estão preocupados. Está mais caro criar porcos do que vender. A situação está dando muito prejuízo. Esse assunto está fritando na Assembleia Legislativa. Acontece que o milho ficou caro e com isso a ração dos porquinhos também. O processo todo encareceu. Vai até rolar uma audiência pública sobre isso na Assembleia. Isso mesmo. Os suinocultores estão inclusive ameaçando suspender as atividades, de tão grave que está a situação. Até o pessoal do WhatsApp está preocupado. Inclusive o Michael de Gaspar disse que isso tem que ser resolvido logo, né, Michael? Nós não podemos ficar sem bacon. Concordo com você, inclusive esse torresminho é em sua homenagem. Quê? Eu nunca gostei da Peppa mesmo. Toma a bola, George. Peraí, olha só que horas são. É hora de dar umas raquetadas. Sai daqui, Marcos. Eu não tô brincando, sai daqui. Agora o assunto é sério. Violência doméstica não é brincadeira. Por isso, os deputados estaduais aprovaram um projeto que obriga as delegacias especializadas a apresentarem um relatório anual das ocorrências. Essas informações serão essenciais no combate a novos casos de violência doméstica. Se você conhece algum caso, denuncie. O número está aqui. E o assunto agora é rehab. Rehab significa reabilitação. E essa semana foi lançada a 3ª edição do programa Reviver, que é uma parceria entre o Governo do Estado e a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa. O objetivo do programa é dar suporte a instituições que vão reabilitar dependentes químicos. O Reviver 3 pretende reabilitar cerca de 1.200 usuários de drogas. Amy, aonde quer que você esteja, diga sim à reabilitação dessa vez. Ei, você já comprou um picolé de chocolate e logo viu que preferiu o de morango? Mudanças na Assembleia Legislativa. 4 deputados mudaram de partido durante a janela partidária. A janela partidária é um termo previsto em lei, onde o deputado pode ir de um partido para o outro sem perder o mandato. Ficou curioso para saber quem são esses 4 deputados? Confere lá no nosso Facebook. E o Papo Reto fica por aqui. Até a próxima. Me dá um pedaço.
E veja a seguir a aprovação do projeto que facilita a contratação de professores admitidos em caráter temporário. A medida beneficia principalmente as APAES de Santa Catarina. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. Parlamentares aprovaram esta semana um projeto que estabelece novas regras para a contratação de professores ACTs. A matéria chegou à Assembleia um dia antes de ir a plenário e ganhou uma tramitação extremamente rápida para que o governo do estado viabilize a contratação desses profissionais. A medida beneficia principalmente professores das APAES de Santa Catarina. Quem explica é a repórter Delona Bus. Atualmente, em Santa Catarina, existem 235 unidades da APAE. Desse total, 92 estão sem aulas de artes, educação física e informática educativa desde o começo do ano. São disciplinas que exigem carga horária menor e acabaram prejudicadas por uma lei aprovada no final do ano passado que mudou as regras para a contratação de professores ACTs, admitidos em caráter temporário. Até o ano passado, os profissionais que davam as disciplinas complementares podiam ser contratados por 10, 20, 30 ou 40 horas semanais. A nova lei extinguiu os regimes de 10 e 30 horas, impedindo a contratação pela Fundação Catarinense de Educação Especial de cerca de 250 professores. A mudança atingiu 39% das APAES, principalmente as de municípios menores, que precisam de poucas aulas por semana. O projeto aprovado agora no Parlamento foi encaminhado pelo governo estadual e permite a contratação de professores horistas especificamente para as APAES, nas disciplinas de artes, educação física e informática. A proposta foi aprovada pela maioria dos parlamentares. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado Josanei Ascari, do PSD, defendeu o projeto de lei aprovado. Este parlamento já havia discutido esse assunto numa iniciativa do nosso mandato. O Executivo recebeu a proposta aprovada recentemente aqui pelo Parlamento, procedeu a algumas adequações e encaminhou para cá um projeto de sua iniciativa. A Assembleia, entendendo que esse é um assunto importante e relevante para as instituições que atendem as pessoas com deficiência no nosso Estado, tramitou de modo muito célere essa matéria, culminando com a sua aprovação hoje em plenário. Tenho certeza que com a sanção que deve acontecer imediatamente, na próxima semana já as nossas APAES terão condições já de contratar então professores específicos nas áreas de artes, educação física e informática. São professores fundamentais para o bom atendimento que as APAES já realizam em todo o nosso estado. O levantamento foi feito pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em apenas um ano, foram registrados no estado 18 mil boletins de ocorrência de violência doméstica. Em grande parte dos casos, o agressor era o parceiro. Para reunir dados que possam influir na formatação de políticas públicas, a deputada Luciane Carminati, do PT, apresentou um projeto de lei que foi aprovado em plenário. A proposta obriga as delegacias de polícia especializadas no atendimento e proteção à mulher vítima de violência doméstica a encaminhar um relatório anual para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, fornecendo informações sobre o agressor e sobre a agressão cometida. O projeto, que ainda precisa ser sancionado pelo governador, foi defendido pela parlamentar. Garantir que nós tenhamos um mapa mais detalhado, mais caracterizado de quem é essa mulher, se ela já sofreu algum tipo de violência, se ela tem filhos, se ela tem qualificação profissional, se esse agressor ele já teve alguma medida protetiva que ele não cumpriu ou, enfim, que ele cumpriu, se ele trabalha, se ele tem qualificação, se ele também tem acesso à educação, enfim. Nós queremos compreender quem são essas pessoas envolvidas na violência doméstica, para que a partir dessas informações nós possamos então qualificar o trabalho de prevenção e agir preventivamente no sentido de diminuir a violência contra as mulheres.
Ainda durante a sessão, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado estadual licenciado Carlos Chiodini, do PMDB. A proposta torna obrigatória em todo o estado a ouvida sem danos para crianças vítimas de abuso sexual ou violência. O objetivo é oferecer ambientes mais acolhedores para que possam ser colhidos os depoimentos dessas crianças. Outro projeto aprovado é de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, do PMDB. Ele institui em Santa Catarina o selo Empresa Amiga da Terceira Idade. Atualmente no estado, mais de 10% da população tem mais de 60 anos de idade. Aquele que mostrar no seu balanço do ano passado, que fez alguma ação, seja de manutenção, seja de uma intervenção de uma campanha em prol do idoso ou de funcionamento mesmo de uma entidade. Tem muitas empresas que mantêm uma entidade filantrópica que cuidam do idoso. Eles têm que ser reconhecidos pelo Estado de Santa Catarina e, a partir desse momento, colocar esse selo nas suas marcas, obviamente, não há dúvida nenhuma, mas também no seu case social e fazer desta ação uma ação que possa ser multiplicada no Estado de Santa Catarina. Falando em projetos, foi protocolada nesta semana na Assembleia uma proposta de emenda constitucional que aumenta o repasse de recursos públicos para a saúde. A PEC, de autoria do presidente da Casa, deputado Gelson Merizio, do PSD, recebeu 27 assinaturas de apoio. A proposta de emenda à Constituição amplia as verbas para a saúde estadual. A PEC determina o aumento do repasse de 12% para 15%. O aumento vai ser gradual, com um acréscimo de 1% ao ano. Com a proposta, em 2019, quando o percentual for de 15%, o repasse de recursos para a saúde vai chegar a 350 milhões de reais a mais. A entrega da PEC foi feita pelo deputado José Milton Schaeffer, do PP, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde. Schaeffer entregou o documento a Padre Pedro, do PT, que faz parte da mesa da Assembleia Legislativa. Essa PEC significa mais recursos, nos próximos 3 anos para a saúde pública e um melhor atendimento. E, obviamente, que também nesse momento, principalmente para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, que são em número de 182, é uma esperança de que lá na frente, passado todo esse momento, nós teremos mais recursos e um pagamento justo para os serviços. Os nossos hospitais hoje, filantrópicos, passam por uma grande crise em Santa Catarina. Precisam de uma ajuda emergencial do governo ainda este ano. Mas com esta PEC eles poderão se planejar as suas ações para o futuro e com isso quem vai ganhar é o usuário, é o cidadão que depende da saúde do dia a dia. A PEC é de autoria do deputado Gelson Merizio, do PSD, presidente da Assembleia Legislativa. A proposta de emenda à Constituição foi assinada por ele e por outros 26 parlamentares que apoiam a causa, incluindo o Padre Pedro, secretário da mesa. A PEC foi protocolada com a presença de representantes da Federação dos Hospitais de Santa Catarina e da Associação Catarinense de Hospitais, que consideram o documento um alento para a saúde. O percentual que está sendo apresentado nessa PEC, que chegará em torno aí de mais de 100 milhões nesse investimento nesses 3 anos, que esse aumento que a gente está propondo aí, que a Assembleia está propondo, será um aumento progressivo, de 12% até 15%, será um investimento muito grande na área da saúde, principalmente nos hospitais filantrópicos, que hoje com essas tabelas defasadas de SUS, todos os hospitais estão com problema sério financeiro. Os hospitais filantrópicos do estado acumulam uma dívida de 200 milhões de reais e a solução é urgente. Sem o aumento do repasse de recursos, unidades de saúde ameaçam fechar. Mas com o apoio da maioria dos deputados, a PEC deve tramitar rapidamente. E a saúde deve ter uma resposta rápida. Assinada por basicamente a grande maioria, quase todos os parlamentares, não temos dúvida nenhuma que o processo vai ser rápido e o mais rápido possível nós podermos estender a mão aos nossos hospitais em Santa Catarina, que passam por uma situação muito complexa, difícil, e quem ganha com isto é de fato a sociedade catarinense. Apresentamos uma PEC na Assembleia, que está sendo analisada pelos deputados, passando nossa contribuição, o nosso limite obrigatório com gasto de saúde de 12% para 15%, elevando-se 1% a cada ano.
Isso vai ter que ser discutido e outras medidas terão que ser encontradas para que possamos ter este modelo que funciona de hospitais filantrópicos permanecendo, como eu disse, solventes e atendendo bem as pessoas de Santa Catarina. É uma dificuldade que tem os hospitais públicos, mas também os filantrópicos. Os filantrópicos com um custo muito menor do que os públicos e com um serviço de absoluta qualidade sendo prestado. A Comissão Mista de Responsabilidade Social já começou a organizar a edição deste ano do processo de certificação e de entrega do troféu Destaque SC. Os preparativos iniciaram nesta semana, durante a primeira reunião do colegiado. Durante a reunião, os membros da comissão mista aprovaram o calendário de trabalho para a edição deste ano da certificação de responsabilidade social e troféu Destaque SC. Os encontros semanais deverão ser realizados sempre às segundas-feiras e a elaboração do edital para 2016 deverá ocupar as primeiras reuniões. A previsão é que as inscrições fiquem abertas durante 90 dias, entre 8 de junho e 5 de setembro, e que a divulgação dos premiados aconteça em novembro. A presidente da comissão, Adelita Diers, reforçou a importância da premiação. A avaliação que a gente faz é sempre de um processo crescente, não só das entidades e empresas que são certificadas, mas da qualidade dos projetos e dos investimentos que nós vemos acontecendo no nosso território catarinense. Promovida pela Assembleia Legislativa, em parceria com várias entidades, a certificação de responsabilidade social e troféu Destaque SC é realizada anualmente desde 2011. Podem participar empresas privadas, empresas públicas e entidades com fins não econômicos. Para isso, é preciso apresentar no balanço social ações voltadas ao bem-estar da sociedade e à preservação do meio ambiente. Somente na edição do ano passado, foram mais de 230 inscritos. Destes, 94 receberam certificados e 7 ganharam o troféu de destaque em responsabilidade social. Uma das metas para 2016 é ampliar ainda mais o número de inscrições. O grande compromisso da comissão é que a gente realmente possa estimular e inspirar outras empresas e instituições catarinenses que divulguem as suas boas práticas de responsabilidade social. Muito além da certificação, que é o momento último, onde elas têm essas práticas reconhecidas, é esse trabalho, é esse envolvimento com as comunidades, com o governo, com toda a sociedade. Então, o papel da comissão é justamente esse estímulo e esse convite à comunidade catarinense. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem, no mesmo horário. Até lá. Até.